Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós trataremos dos princípios fundamentais do processo de execução, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus colegas. Vamos iniciar o tema Princípios Fundamentais da Execução. Vamos começar pelo princípio do título executivo. Então, quando se fala do princípio do título executivo, se lembra sempre dessa expressão latina, nulla executio sine titulo, que quer dizer nula execução sem título. Seria o mesmo que significar que não há execução sem título, né? Não necessariamente uma nulidade, mas não há execução sem título. Então, eu separei para vocês um trecho da página 710 da obra de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhar e Daniel Mitidiero. Eu separei aqui para vocês a capa desta obra, esse livro aqui. Tá? Novo Curso de Processo Civil, volume 2, Tutela de Direitos mediante Procedimento Comum, editora Revista dos Tribunais. Okay? É dessa obra que eu tiro esse trecho aqui da página 710. Então eles dizem que somente a lei pode criar títulos executivos. Tá? E, consequentemente, somente ela, a lei, poderá estabelecer as hipóteses em que a execução é admitida. Claro, porque se vocês olharem o vídeo anterior que eu postei a respeito de processo de execução, nós fizemos um confronto entre a ideia do processo de execução e o processo de conhecimento. Então, enquanto que no processo de conhecimento, o que o autor, sobretudo o autor, pretende é o reconhecimento do seu direito, na execução isso não é necessário. Na execução, o direito já está reconhecido. Onde está reconhecido esse direito? Exatamente no título executivo. É por isso que iniciada a execução, proposta uma ação de execução ou iniciado um cumprimento de sentença, quem estiver no polo passivo da demanda, normalmente chamado de executado, ele vai ser chamado para cumprir a obrigação que lhe é imposta no título executivo. Então, daí esse cuidado. Somente a lei pode criar títulos executivos. Você não pode pegar um documento qualquer e querer que ele tenha eficácia de título executivo. Não é assim que funciona. Araquém de Assis, que aliás tem uma excelente obra sobre execução, a meu ver, a obra mais completa que eu conheço sobre execução é essa aqui. Araquém de Assis, Manual da Execução. Essa é a 18ª edição, claro, já de acordo com o novo código, também editora Revista dos Tribunais. A meu ver, eu não conheço obra melhor sobre execução do que essa. Essa obra realmente é muito completa. Tudo que você precisar saber de execução você encontra nessa obra. Então, segundo Araquém de Assis, nas páginas 143 e 206, nesses dois trechos, ele diz o seguinte: a pretensão a executar sempre se baseará no título executivo. Não há execução sem título. Célebre metáfora ao título designou de bilhete de ingresso. Interessante essa colocação, essa comparação que se faz, essa metáfora. O título executivo seria um bilhete de ingresso, ostentado pelo credor, e a gente vai ver depois que outras pessoas também podem ostentar, além do credor, quando falarmos da legitimidade, no polo ativo. Pensem, por exemplo, na possibilidade do credor falecer, e haver a sucessão processual, seus herdeiros ou espólios substituírem, isso pode acontecer. Então, o bilhete de ingresso ostentado pelo credor para acudir ao procedimento in executionis, enfim, meu latim é péssimo, acho que vocês já perceberam isso. Mas é o procedimento de execução. Então, para se justificar o início de um processo de execução, ou o início de uma fase de cumprimento de sentença, há de haver um título executivo. Tá? E aí ele prossegue na página 206. Em suma, em síntese, título executivo é o documento a que a lei, aí a colocação também de Marinoni, a lei atribui eficácia executiva. Então não é a parte, o credor ou exequente, que vai pegar qualquer documento e vai querer iniciar uma execução. Não. Tem que buscar na legislação o dispositivo legal que determina ter aquele documento eficácia de título executivo. Ok? Vamos em frente. Ainda sobre o princípio do título executivo. Vejam a lição de José Miguel Garcia Medina, na página 1046. Vou mostrar para vocês a capa do livro do José Miguel Garcia Medina.
Novo Código de Processo Civil comentado, correções de notas comparativas, em revista dos tribunais. Essa é a terceira edição, tá? Ainda de 2015, mas já de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então vejam a observação pertinente de José Miguel Garcia Medina. Ele traz um conceito de título executivo. Já que estamos a falar do princípio do título executivo, vamos ver o conceito de título executivo. Então, definição de título executivo. De acordo com a orientação tradicionalmente reproduzida na doutrina, o título executivo é a condição estabelecida por lei. Veja como todos eles lembram isso, né? Marinoni lembra que é a lei que tem que criar títulos. O Araquém de Assis lembra que também é a lei que atribui a eficácia de título, a eficácia executiva. E o José Miguel Garcia Medina também, no seu conceito de título executivo, ele volta a lembrar isso, né? Estabelecida por lei essa eficácia, né? De acordo com a orientação tradicional reproduzida na doutrina, o título executivo é a condição estabelecida por lei como necessária e suficiente para a realização da tutela jurisdicional executiva, permitindo que se realize a tutela jurisdicional executiva independentemente de averiguação judicial quanto à efetiva existência do direito que lhe é subjacente. Por que isso? Ora, porque o título executivo, nós vamos ver em seguida, ele aprova da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. Então, o direito já está reconhecido. Daí a desnecessidade da instauração de um processo de conhecimento. Não precisa reconhecer a existência do direito. O direito já está reconhecido no título executivo. Ok? Primeira observação. Importantíssima, por sinal. Vamos ao Código de Processo Civil para vermos quais os documentos que o legislador estabeleceu no Código de Processo Civil como títulos executivos judiciais, ou seja, que vêm da atividade jurisdicional, e os títulos executivos extrajudiciais, ou seja, que não vêm da atividade jurisdicional. Então vamos ver aqui a redação do artigo 515 do novo Código de Processo Civil. Aqui está. Então diz o artigo 515, novo Código. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Aí ele sai enumerando quais são. 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam, a decisão reconheceu, né, através de um processo de conhecimento, foi reconhecida a exigibilidade de obrigação de pagar, quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Também a título executivo judicial, a decisão homologatória de autocomposição judicial. 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. 4. Formal de partilha, certidão de partilha, formal e a certidão de partilha exclusivamente com relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores, a título singular universal. O crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado, porque lá na esfera criminal, né, uma vez condenado, o réu também pode sair dali obrigado a indenizar os prejuízos causados à vítima, né, ou às vítimas. Sentença arbitral, e aí eu já falei em vídeos anteriores, estou pecando porque já estou demorando a fazer um vídeo específico sobre arbitragem, mas aqui uma grande controvérsia, né? Muitos autores pensam que por ser a sentença arbitral um título executivo judicial, isso não deixaria dúvida de que a jurisdição seria, ou melhor dizendo, a arbitragem seria uma jurisdição privada. Mas esse tema é controverso, não é todo mundo que concorda, não. 8. A sentença estrangeira, claro, desde que homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso a doutrina chama de juízo de delibação. Até bem pouco tempo essa homologação era feita pelo Supremo, né? Mas aí mudou a competência, agora é do STJ. Já faz, acho que, salvo engano meu, desde 2004, né? Desde a emenda constitucional número 45, isso mudou. 9. A decisão interlocutória estrangeira, após concessão da exequatur. A exequatur só sai depois do juízo de delibação, né? Depois da homologação. A carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Enfim, e aí outras colocações a respeito do tema. Com relação aos títulos extrajudiciais, vejamos o que diz o artigo 784. Ele diz quais os documentos que têm eficácia de título executivo extrajudicial. Vamos ao artigo 784 do novo Código de Processo Civil, que diz: são títulos executivos extrajudiciais. Então, quais são eles? Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque. Esses títulos de crédito têm eficácia de título executivo extrajudicial, porque assim determina o artigo 784.
A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. 3. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Aqui que muitas vezes se consegue, extrajudicialmente, um termo de confissão de dívida. Tem gente que não dá valor a isso. Mas veja, é um título executivo extrajudicial. Se for elaborado um documento em que o indivíduo reconhece que deve, para quem deve, quanto deve, subscreveram duas testemunhas, isso tem eficácia de título executivo extrajudicial. Caso ele não cumpra esse termo de confissão de dívida, vamos chamar assim, não vai ser necessário iniciar um processo de conhecimento para reconhecer o direito de receber aquela quantia. Pode-se partir direto para a execução, já para ele pagar, uma vez que esse documento particular, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, ele é tido como título executivo extrajudicial. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Isso também é título executivo extrajudicial. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real pela garantia e aquele garantido por caução. 5. O contrato de seguro de vida em caso de morte. 7. O crédito decorrente de foro ou audiência. 8. O crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel, de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 9. A certidão da atividade ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Federal, dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. 10. A grande novidade aqui desse rol de títulos executivos extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil é o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. Isso você não encontra no Código Revogado, no Código de 73. Previstas na respectiva convenção ou aprovadas na Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Então, isso é uma grande novidade. O que os condomínios faziam até março do ano passado, até março de 2016? Eles tinham que propor uma ação, instauravam um processo de conhecimento para ser reconhecido o direito de receber essas contribuições. Agora não precisa mais. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 784, inciso 10, prevê esse crédito como título executivo extrajudicial. Claro, desde que documentalmente comprovado. Então já se pode iniciar direto uma ação de execução a recebimento dessas contribuições. Vulgarmente chamadas de taxas de condomínio, mas eu usaria a expressão do Código, contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. 11. A certidão expedida por serventia notarial de serviço de registros relativa a valores e emolumentos de demais despesas devidas pelos atos foram praticados, fixados, etc. e tal. E 12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Então, assim, esse rol não é exaustivo, esse rol não é taxativo. Vejam, por exemplo, o que diz a Lei da Ação Civil Pública, no seu artigo 5º, parágrafo 6º. Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347, de 1985. Então, o parágrafo 6º do artigo 5º diz: os órgãos públicos legitimados poderão tomar os interessados compromisso de ajustamento de sua conduta. Na prática, se fala muito em TAC, termo de ajustamento de conduta. Isso aqui visa muito visa evitar uma ação civil pública. Pode ser firmado esse termo, esse ajuste, esse compromisso de ajustamento de conduta, e uma vez descumprido, esse que se chama normalmente de TAC, de termo de ajustamento de conduta, não é necessário iniciar um processo de conhecimento. Ou já se parte direto para medidas coativas, já se inicia direto um processo de execução. Porque esse parágrafo 6º determina que esse compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Então, percebam como aquele rol que tem o 784 do Código de Processo Civil não é exaustivo. Também no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, é a Lei 8.906, de 94, ela prevê, no seu artigo 24, como sendo título executivo extrajudicial. Deixa eu colocar título rapidinho. Aqui. Pronto. A decisão judicial que fixar o arbitrário honorário, isso aqui nem precisava dizer, porque o próprio código já diz, mas o interessante é essa parte aqui, e o contrato escrito que os estipular.
são títulos executivos. Claro, esse contrato escrito é título executivo extrajudicial. Quer ver um outro título aqui também, dessa mesma lei? Olha o que diz o seu artigo 46. Compete ao OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços, serviços e multas. Aí é o parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do conselho competente relativa a crédito previsto nesse artigo. Então, e se vocês pesquisarem, vão achar muitas outras hipóteses, tá? Eu estou aqui só deixando claro a vocês que o 784 não esgota todas as hipóteses de títulos executivos, né? O último inciso ali do 784 já deixa isso claro, né? Ele já diz: todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Então, eu trouxe esses dois exemplos para vocês, de títulos executivos que estão previstos fora do Código de Processo Civil. Vamos em frente. Vejam que o Código de Processo Civil estabelece, no seu artigo 513, que o cumprimento de sentença, claro, aqui com base no título executivo judicial, né, será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. Aí veja o parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório ou definitivo far-se-á requerimento do exequente. Então, notem que, tendo um título executivo judicial, vamos imaginar que seja uma sentença cível, pode-se iniciar a execução mesmo antes do trânsito em julgado. Isso é o que se chama de execução provisória. Agora, claro, tem que estar pendente o julgamento de um recurso não dotado de efeito suspensivo. Okay? Havendo o trânsito em julgado, aí a execução vai ser definitiva. O cumprimento de sentença vai ser definitivo. 522. O cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado. Então, tem que apresentar a decisão exequenda. Tem que apresentar. Ou seja, tem que mostrar o título executivo. Fosse o cumprimento de sentença definitiva, não seria necessário, porque seriam os próprios autos, onde a decisão foi proferida. Mas pode acontecer dos autos estarem numa instância superior, aguardando o julgamento do recurso, não dotado de efeito suspensivo. Aí se inicia o cumprimento de sentença provisória e, claro, tem que se apresentar o título. Sem título, não haverá execução. E o 783 diz que a execução para a cobrança de crédito funda-se sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Falaremos em seguida desses três conceitos a partir da obra de José Miguel Garcia Medina. E o 798, que traz requisitos específicos da petição inicial que vai iniciar uma ação de execução, depois eu vou postar um vídeo específico sobre isso, diz no inciso 1 que essa petição deve ser instruída. Vejam, é um documento indispensável para a propositura da ação de execução. O título executivo extrajudicial. Okay? Há precedente do STJ que, às vezes, em raras oportunidades, dispensa a apresentação do original. Às vezes, já vi precedentes do STJ que permitem cópia autenticada, mas tenham isso como exceção. No vídeo que eu postar específico sobre petição inicial, no processo de execução, eu volto a tratar desse tema e vou mostrar o precedente para vocês. E o 803, vejam, todos do Código de Processo Civil, determina que anula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Então vejam que é muito importante que o título executivo ele demonstre a existência de uma obrigação certa, líquida e exigível. A segunda observação importante sobre a tutela provisória. Lembro que eu já postei 2 textos a respeito desse tema. E quando nós falamos de execução, quando nós falamos da taxatividade dos títulos executivos, aí tem uma controvérsia doutrinária sobre esse tema. Por quê? Porque, a rigor, a decisão que concede uma tutela provisória, de urgência ou de evidência, a rigor, para alguns autores, não seria um título executivo. Então, para muitos, já não haveria uma taxatividade, como havia antigamente. Mas esse tema é muito controverso. A respeito desse tema específico, eu recomendo a leitura da obra do Marinoni, aquela obra que eu mostrei ainda há pouco para vocês. A meu ver, eles tratam muito bem desse tema nessa obra. Então, quem quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo que dê uma olhada na obra do Marinoni. Marcos Vinícius Rios Gonçalves ensina
e ele tem uma opinião bem diferente do Marinoni, vale até a pena fazer o confronto, né, a respeito dessa segunda observação, observação 2. Se puderem, vejam a obra do Marinoni e vejam também essa obra aqui, ó, do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Código de Processo Civil, né, ou melhor dizendo, novo curso de Direito Processual Civil, de acordo com o novo Código, é o volume 3, Execução do Processo nos Tribunais e Meios de Combinação das Decisões, editora Saraiva, 9ª edição. Então, ele tem uma opinião bem diferente da do Marinoni. Acho que vale a pena o confronto das duas. Claro, ambas opiniões não são defensáveis, né? Você vai se aliar àquele que te convencer melhor. Então, vejam, Marcos Vinícius Gonçalves ensina o seguinte, ó. E olha, a opinião dele é bem diferente do Marinoni. Ele diz que, além de taxativos, é preciso que os títulos executivos sejam típicos. Aqui é aquela ideia de tipicidade que vocês devem ter visto em direito penal. Crime é conduta típica e jurídica. Para ser crime, a conduta tem que estar descrita em lei. Né? O Código Penal, a partir do artigo 121, e várias leis esparsas, né, prevêem condutas típicas e antijurídicas. Então, essa ideia de tipicidade é semelhante. Além dos taxativos, é preciso que os títulos executivos sejam típicos, ou seja, tem que ter previsão expressa em lei. Né? A lei não se limita a enumerá-los, mas fornece modelos, padrões, tipos, que devem ser respeitados por aqueles que queiram criá-los. Para que possa ser qualificado como nota promissória ou cheque, é preciso que o título obedeça ao modelo, ao padrão imposto por lei. Ou seja, não adianta você pegar uma folha A4 e preencher bonitinho e dizer que é cheque, que se você não respeitar os requisitos previstos na lei do cheque, não vai ser cheque. Então tem que atentar para o que diz a legislação, para a emissão de um cheque ou de uma nota promissória, ou de qualquer outro título executivo extrajudicial. Por isso, todas as notas promissórias ou cheques têm uma gama de requisitos comuns que os identificam. Aquele que quiser criá-los deve respeitar esses requisitos identificadores. Então, a respeito disso, eu recomendo a leitura, desculpa, eu não coloquei a capa aqui, mas uma obra boa é a obra do Fábio Lioa Coelho, né? A parte que trata de títulos, títulos de crédito. É bom dar uma olhada lá para entender melhor isso. Ok? Vamos em frente. Certeza. Vimos que o título deve demonstrar a existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. Então, o que seria essa certeza? Segundo Medina, né, José Miguel Garcia Medina, né, na obra que eu já havia mostrado para vocês, olha o que ele diz a respeito dessa certeza, na página 1048. Segundo Medina, a certeza seria aquela que tem precisamente definidos, né, os elementos da obrigação, isto é, os sujeitos. Então veja que isso aqui é um aspecto subjetivo da certeza. Quem são os sujeitos? Quem seria o credor? Quem seria o devedor? Isso tem que estar especificado no título. A natureza e o objeto da relação jurídica, sobre a qual incidirá a execução. Então esse seria um aspecto objetivo. Qual seria a obrigação dele? Seria de pagar? Seria de fazer? Seria de não fazer? Seria de entregar alguma coisa? Então essa é a certeza. Tem que haver essas especificações, tanto de cunho subjetivo quanto de cunho objetivo no título executivo. Senão, não haverá certeza. Liquidez, ainda segundo Medina. A liquidez não se refere apenas à determinação da quantidade de coisas, mas diz respeito também à indicação de extensão, volume, medida, enfim, a grandeza ou o tamanho daquilo que deve ser prestado. Aí ele exemplifica, né? Por exemplo, coisas a serem entregues, uma quantidade de tijolos, por exemplo. Primeiro, dinheiro devido em unidades monetárias, R$100.000. Extensão de atividade a ser realizada, execução de uma obra, pintura de um quadro, um show que é contratado por um cantor ou um grupo musical. Né? Então, isso tem que estar especificado no título para que haja liquidez. E, com relação à exigibilidade, aí eu trago a vocês a lição de Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Já mostrei, mas não custa repetir. Essa é a capa do livro dele. Na página 70, ele diz o seguinte, ó, é preciso que a obrigação tenha se tornado exigível. Claro, senão não haverá exigibilidade. Sem o que não terá o credor interesse em promover a execução. Imagina naquele caso da promissória. O vencimento dela é dia 10 de maio. Aí você quer executar no dia 5 de maio? Será que essa obrigação já é exigível? Por óbvio que não. Ainda não ocorreu o vencimento.
né? Então não há como executar por falta de exigibilidade. Veja, numa situação dessas, nesse exemplo que eu dei, de o credor querer executar antes do vencimento, você tem certeza, tanto do aspecto subjetivo como objetivo. Você tem liquidez, como está lá especificado, mas faltaria exigibilidade. A dívida ainda não venceu, né? Então é preciso que a obrigação tenha se tornado exigível, sem o que não terá o credor interesse em promover a execução. Nas obrigações a termo ou condição, a exigibilidade depende da verificação de um ou de outro. Então, o termo seria como no exemplo que eu dei anteriormente, né? O prazo certo previsto lá na nota promissória. A condição seria um fato futuro incerto, por exemplo, uma determinada colheita. Vou te pagar X quando e se houver a colheita de uma determinada quantia de guaraná, por exemplo. Então, é uma condição imposta para a realização do pagamento. Eu recomendo a leitura de uma obra de direito civil, para vocês verem essa distinção entre condição e termo, né? Eu recomendo a leitura da obra do Pablo Stolz, né? Então, nas obrigações a termo ou condição, a exigibilidade depende da verificação de um ou de outro, senão ela não é exigível. Então, acabamos falando apenas de um dos princípios fundamentais da execução. Nós vamos prosseguir no futuro próximo, abordando o princípio do resultado, o princípio da menor onerosidade, dentre outros. Tá? Lembro sempre, por óbvio, isso aqui é só uma introdução ao tema. Vocês precisam escolher uma obra da preferência de vocês para se aprofundar, para ler, para compreender melhor esse assunto. Tá? Minha intenção aqui é só despertar o interesse de vocês pelo tema. E por hoje é só. E até a próxima.